qual que é o foco aqui? Vamos lá, primeiro de tudo. O que é que está acontecendo? As empresas automobilísticas recentemente, isso aqui vai para todo mundo, eu tô citando muito a Carla aqui, gente, porque a Carla mora fora do Brasil e a realidade de quem vive fora é diferente realmente, né? Eu não sei quanto tempo a Carla mora lá fora, mas a percepção de quem vive fora do Brasil sobre algumas questões atuais do nosso país são realmente diferentes, né? Então, por isso que às vezes a gente vê alguns pontos sendo divergentes, porque às vezes não chega exatamente a mesma informação lá, ou por conta dessa questão que eu tô falando pra vocês aqui também, talvez, né? Eu não sei quanto tempo a Carla tá vivendo aí fora, Carla, se você puder falar, inclusive, é bem importante pra gente aqui, mas pra que fique claro, por exemplo, aqui, ó, Ford, governo, cadê? Aqui, ó. Olha o que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Montadoras suspenderam ali, várias montadoras aqui no Brasil recentemente. Mandem superchat, gente, inclusive, tá? Superchat, mandem, se tornem membros do canal. Recentemente, por exemplo, o que aconteceu? Algumas fábricas em São Paulo deram, e outras regiões do Brasil também, deram férias coletivas entre março e abril. O motivo? Estava tendo um acúmulo muito grande de veículos no estoque. Por quê? Porque os veículos ficaram com a taxa de juros muito altas. Porque com a taxa de financiamento hoje, com juros a 13,75% ao ano, né, a taxa Selic, quando você vai para o financiamento, como os juros é muito alto, o banco entende que o risco de a pessoa não pagar é muito grande também. Então, ela tem uma restrição maior ao crédito. Como eu disse, eu, por exemplo, estou tentando fazer ali uma simulação para trocar de carro. E detalhe, eu estou dando mais de 60% da entrada do carro, porque eu estou dando meu carro atual e mais um pequeno valor de entrada, e mesmo assim o banco não está autorizando. Por quê? Porque como eu coloquei o financiamento para 4 anos, com a taxa atual dá mais ou menos uma média ali, que se eu não me engano está 3,6 no lugar que eu fui olhar. Então 3,6 ao mês, então isso ao ano dá quase 40%. Ao ano dá quase 40%. Então o que é que o banco entende? Que se eu vou pagar um juros muito alto, é provável que ou eu não pague, ou eu acabe fazendo como muita gente faz aqui no Brasil, né, entrando na justiça, pedindo revisão ali de taxa de juros. Só que o foco não é esse especificamente aqui que eu quero trazer. O que eu quero trazer é que para essas montadoras aqui que deram agora recentemente férias coletivas, certo? Deram férias coletivas, o que acabou acontecendo? O risco das empresas fecharem. E aí a gente já tem, por exemplo, aqui, ó, a venda esperada para janeiro de 2026 era de 144 mil carros. Ela ficou em 130 mil. Porém, segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, Enavan, em fevereiro a expectativa era de comercialização de 131 mil automóveis, mas não ultrapassou 120. Ou seja, houve uma redução de 25 mil unidades sobre a previsão para estes 2 meses. O que aconteceu? As fábricas foram e deram férias coletivas, certo? Olha lá, ó. General Motors, Hyundai anunciaram paralisação de sua linha de montagem. A Hyundai informou que considerará férias coletivas de 3 semanas para trabalhadores nos 3 turnos da unidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ali são fabricados os modelos do HB20 e do Creta. O motivo alegado para a interrupção foi o ajuste de estoques. A partir da quarta-feira, a Stellantis, que é a fabricante, inclusive, de vários carros da linha Jeep e da linha da Fiat também, como por exemplo aqui o Renegade, o Commander, o Compass, ou a picape da Fiat Toro, por exemplo. Tem também aqui a General Motors, que fabrica a Trailblazer, a S10. Ela também suspendeu aqui os trabalhos, ó. Por quê? A Volkswagen também suspendeu o trabalho. Por que suspendeu o trabalho? Porque os veículos hoje no Brasil estão muito caros. Quem vai lembrar aí a própria fala do Lula, por exemplo, são 20 anos, né, Carla? É muito tempo mesmo. O sogro da minha irmã também mora há muito tempo nos Estados Unidos. Certo? E aí qual que é o problema que muita gente não entende? E acho que é o recado que o Lula tá mandando direto para a indústria, é isso aqui, ó. Quem mantém a economia funcionando não é o rico rentista que pega 10 milhões de reais, por exemplo, e coloca no banco rendendo 13,75 ao ano, que dá aí aproximadamente pouco mais de 1% ao mês, certo? Pouco mais de 1% ao mês, gerando um salário ali de mais ou menos uns 130, 140 mil por mês para a pessoa que tem essa fortuna de 10 milhões de reais. Ou seja, uma pessoa que não bate um prego, que em muitos casos é herdeiro, ou como o próprio Paulo Guedes ali tem dinheiro através de investimentos, né, complexos, que eu prefiro não trazer nenhum tipo de alegação, e isso paralisa de certo modo o mercado. Por quê? Porque se você não produz, não gera emprego. Se não gera emprego, não gera consumo. É um efeito de cadeia. Então, com esta redução, que a gente precisa lembrar, a redução ela é de 1,5 no mínimo até 10,96 no máximo. Carlito, quais critérios serão utilizados aí
para poder ter esse desconto. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os critérios estão, por exemplo, se as peças do automóvel é fabricada em sua maioria aqui no Brasil, se ele emite mais ou menos poluentes, qual tipo de veículo, quanto mais leve, mais barato, né? Isso vai ser levado em consideração. E ainda tem a possibilidade de o cidadão comum comprar direto da fábrica, o Alckmin apresentou isso, o veículo. Então, segundo o que o Alckmin falou, que a gente vai ter mais detalhes daqui a 15 dias, que é quando o Ministério da Fazenda vai trazer na prática como é que esse plano ficou, exatamente, Denaína. E aí vai ter lá explicando como é que, por exemplo, qualquer um do povo poderá comprar esse material, esses carros diretamente da fábrica. Então, qual que é o ponto? Primeiro, garantir que os trabalhadores tenham emprego. Por quê? Porque quem mantém a economia funcionando não é o rico que vai comprar uma vez por ano um carro acima de 120 mil reais. Que, inclusive, isso precisa ficar bem claro, né? Esse valor, esse desconto é até para carros de 120 mil reais. Abaixo disso vai ter esse desconto. Acima disso não muda nada. Certo? E o que é que vai acontecer? Gente, isso é um desconto de 10 mil reais em um carro de 100 mil. Pelo menos. Na verdade, 11 mil reais. No site ontem, inclusive no meu vídeo, eu mostrei que tem carros, por exemplo, que custam 72 mil reais, que hoje são ditos como popular, que vai cair ali para 61, 62. Só que o que é que o Lula tá fazendo com isso aí? Estimular o seguinte pro mercado, ó. Eu estou fazendo a minha parte, que é o quê? Isentar isso, isso e isso. Certo? Só que, para que as pessoas possam comprar agora, a gente precisa pressionar o Campos Neto. Porque o preço do carro baixou. Se o preço do carro baixou, as linhas de créditos tendem a voltar. Só que com a taxa de juros tão elevada como está agora, não se terá, provavelmente, a liberação facilitada dos financiamentos. E tem outro ponto que muita gente está ignorando também, que é isso aqui, ó. Com a viagem do Lula lá para a China, ele dialogou com os chineses para que a fábrica que era da Ford na Bahia, que ficava em Camaçari, seja assumida por um grupo chinês que fabrica veículos elétricos. Inclusive, eles já têm até... Eu não sei se eles têm fábrica aqui no Brasil, mas eles já têm venda aqui no Brasil, que é o BYD. Eles fabricam carros elétricos. Fica em São Paulo, inclusive, uma das sedes da BYD aqui no Brasil. Então, o que é que o Lula quer com isso, por exemplo? Se o mercado de carros populares, entre aspas, voltar a ficar aquecido, a gente vai voltar a ter as indústrias funcionando e, em consequência, o Brasil vai voltar a ter pleno emprego nesse setor. Porque muita gente que está aqui, por exemplo, vai lembrar que durante o governo Lula e Dilma, era normal as pessoas que se dizem de classe média trocar de carro anualmente ou a cada 2 anos. Isso não está acontecendo mais no Brasil. Você vê hoje na rua, sabe o quê? Muitos carros muito novos e carros muito simples. Só pra vocês terem noção, é muito simples que eu falo, muito não tem uma frota tão nova, né? Não é que sejam simples. A gente tem carros de 2015 pra cá, então não pode dizer que a frota é velha, que são frotas de menos de 10 anos. Mas em comparação com que a gente tinha antes, que era todo mundo com carro zero praticamente, mudou. Só pra você ter noção, ontem na loja que eu fui comprar o carro, por exemplo, que eu fui olhar um carro, né, ontem, pra poder simular ali, pra eu me preparar pra trocar o meu carro em outro, um Celta 2014, eu acho. Minha esposa foi olhar com a minha sogra, 33 mil reais. Ou foi 2014 ou foi 2012. Um Celta, tá? 33 mil reais. Sabe quanto é que tá uma Honda Bis aqui no Brasil, gente? Uma Honda Bis 2009, 2010. Eu já tive uma Honda Bis 2008 e tive uma Honda Bis 2009. A minha Honda Bis 2008 eu vendi por 3 mil reais e a 2009 eu vendi por 3.500 reais. Sabe quanto é que tá uma Honda Bis hoje em média de 2009? Cerca de 5.500 reais. Por quê? Porque como não se tá conseguindo... E hoje uma moto nova, uma CG, por exemplo, dessa 160 nova, fica em torno, por exemplo... Exatamente, Trump. Fica em torno, por exemplo, de 16 mil reais, dependendo do modelo das 160 cilindradas. Moto que antes custavam menos de 10 mil reais, há menos de 10 anos atrás. Hoje uma Honda Bis nova custa 14 mil, 12 mil reais, por exemplo. Então você não tem também mais uma moto popular para que o trabalhador vá e volte para o trabalho. Entendeu? E muita gente também precisa lembrar o seguinte, ó. A questão do trabalho, certo? De a pessoa ter um transporte público é por causa do seguinte, ó. Imagina, por exemplo, você gastar 3 horas, 4 horas para ir para o seu trabalho de ônibus ou de metrô em alguns lugares.
e você conseguir comprar uma moto, por exemplo, com valor acessível, e você conseguir reduzir esse transporte em 2 horas. Você vai ter mais tempo para descansar, vai ter mais tempo para conviver com sua família. As pessoas têm direito de ter acesso às coisas. Só que para mim o ponto principal não foi a redução, que a redução é simbólica, 11%. Os carros vão continuar custando acima de 60 mil reais a maioria dos carros, entre aspas, ditos populares. Mas o principal para mim é a possibilidade do fomento do mercado ligado à produção de automóveis. Inclusive com a possibilidade da vinda da BYD para o Brasil. Assumir a fábrica da Ford da Bahia. O governador, inclusive, da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi com o presidente Lula para lá, ficou discutindo isso, certo? Ficou discutindo isso, para que não perca esse polo que tá lá pronto, porque tá tudo pronto. Então, assim, o que a gente precisa fazer nesse momento é entender o objetivo. Não é. Eu vi, inclusive, vários economistas, entre aspas, né, da direita bolsonarista falando, é um absurdo. Como é que faz isso, enganando o pobre? Como é que é isso, como é que é aquilo? Lula deveria dar aumento pro funcionalismo público. Mas peraí, também não teve recentemente uma aprovação de aumento pro funcionalismo público? O governo não sancionou, inclusive, ali, com os ajustes que foram pedidos ali não sei se foi pelo STF, se foi pela Câmara, o piso salarial, perdão, da enfermagem. A gente não tá tendo algumas reduções, só que a gente precisa entender um ponto. Ninguém precisa bajular governo, tá? Isso aqui é bem óbvio. Ninguém precisa bajular governo, a gente tem de criticar. A crítica faz parte do debate público. Mas a gente precisa aprender a criticar e apresentar a solução. Porque senão a gente vai parecer todo um bando de Ciro Gomes, né? Que critica, mas não apresenta a solução. E quando apresenta a solução, é uma solução que não tem vínculo com a realidade. É como se vivesse um mundo perfeito do próprio Ciro Gomes e que tudo existisse só na cabeça do próprio Ciro Gomes, certo? Então, dito isso, a gente precisa também ter responsabilidade de não ser tudólogo. Eu vi, inclusive, ontem várias pessoas que não entendem nada em relação de economia ou de política, basicamente porque tem um papel ativo nas redes sociais como produtor de conteúdo, acha que pode falar de tudo e não pode falar de tudo, certo? E não pode falar de tudo. Dizer que os carros populares, né, para agradar o povo, isso, aquele outro, o carro de 60 mil, gente, ainda não é popular, certo? Um carro de 60 mil ainda não é popular, porque com a taxa de juros que a gente está hoje, a pessoa vai pagar ali, se pegar um financiamento de 4 anos, dependendo de quanto for financiado ali, vai pagar ali no mínimo uns 80% a mais de 100% do valor financiado, dependendo de como for o financiamento. E dependendo de quanto tempo for feito o financiamento. No caso, por exemplo, do exemplo que eu olhei, tá 30, o cara falou que era 3,89%, para ser bem específico aqui, ó. 3,89%. Vamos calcular aqui, ó. 3,89%. 3,89%. Vezes 48 meses, que foi a simulação que eu fiz. Aqui, ó. Dá 186% em 4 anos. Certo? Dividido por 4, dá uma média de 46% ao ano. Teve outro que me disse que poderia ver se conseguia em torno de 2,26. 2,26 vezes 48 meses. 2,26 vezes 48. Dava 108% no total, certo? Dividido por 4, dá uma média de 27% ao ano, ou seja, em torno de 30% de juros hoje anualmente. É muito alto isso.